Boa tarde, né? Eu ia falar bom dia, boa tarde. E bom dia para quem vai assistir de dia, boa noite para quem vai assistir de noite. Nós aqui de novo, seguindo o movimento, né? A cura dos relacionamentos através das constelações. A gente poder entender isso melhor, mais profundamente, como que tudo isso, né? Quais são as dinâmicas que muitas vezes a gente enxerga através das constelações, né? E o que a gente pode observar e olhar que está por trás. Se você estiver aí, estiver assistindo, me fala aqui se você está tendo dificuldades no seu relacionamento afetivo, ou se você não está encontrando o amor, se você sente que você está fechada, se você não está dando o próximo passo, não está aberta, porque eu vou trazer algumas informações e você vai me falando, olha, esse é meu caso, eu não acho que esse é o seu, porque aí a gente vai interagindo e eu posso talvez ir esclarecendo e elucidando melhor, né? As nossas dificuldades nos nossos relacionamentos afetivos, nossos relacionamentos amorosos, muitas vezes vêm de repetições de padrões, né? Dos nossos ancestrais. Muitas vezes a gente repete e fica muito desconfortável repetindo. Muitas vezes a gente repete e fica confortável, porque é um lugar que é conhecido. E eu fico muito receosa do desconhecido, de fazer diferente. A maioria das vezes, né, muitas e muitas vezes, não é sempre, as grandes dificuldades dos relacionamentos afetivos estão porque eu ainda estou lá naquele exercício que eu ainda não tomei meu pai e minha mãe. E aí a minha criança interna vai procurar no outro o meu pai e a minha mãe. E esse outro não vai ter aquilo que eu estou procurando. É como se eu estivesse procurando uma pessoa que pudesse me dar a atenção, o cuidado, o olhar, a segurança que eu desejava ou que eu ainda desejo vinda do meu pai ou da minha mãe, e eu vou procurar num terceiro e ele não tem aquilo para me dar. Na verdade, a troca num relacionamento afetivo, independente inclusive do sexo, é uma troca entre iguais. Eu dou e eu recebo, eu dou e eu recebo. É uma coisa equilibrada, né? Quando a hierarquia do pai e da mãe é uma hierarquia diferente. Os pais e as mães vieram antes. O relacionamento do pai e da mãe veio antes de mim. Então, eu não posso querer que seja que vá funcionar esse tipo de relação onde eu estou buscando no outro aquilo que me faltou do meu pai ou da minha mãe. Muitas vezes as dificuldades também e as soluções dos relacionamentos, às vezes a gente acha que é uma dificuldade, às vezes é uma solução, vem através de um terceiro. E esse terceiro num relacionamento não precisa necessariamente ser um homem ou uma mulher, ser um amante, uma namorada, um namorado que está ali fazendo um trio amoroso. Não. Algumas vezes esse terceiro vem num casamento, num relacionamento, como o trabalho, aquela pessoa que trabalha demais, e ela está, ou então que trabalha viajando, né? Vamos dizer, tem ou a mulher ou o marido que está sempre viajando. Então, quando eles se encontram mais nos finais de semana. E aí a oportunidade de estar junto é sempre mais gostosa, mais leve. Então, muitas vezes pode ser que esse terceiro seja uma coisa que ajude, inclusive, aquele relacionamento a permanecer mais leve, mais duradouro. Às vezes não. Às vezes é uma coisa que sobrecarrega e não fica legal. A gente tem que ver qual que é a dinâmica e o funcionamento que está acontecendo, né? Muitas vezes aquele relacionamento só sobrevive porque tem esse terceiro. Se não é que ele é melhor ou pior, mas ele só sobrevive porque tem esse terceiro. Às vezes até mesmo quando esse terceiro é um namorado ou uma namorada ali que está ali tendo um triângulo amoroso. Então a gente tem que ver as dinâmicas que estão por trás de tudo isso, né? Muitas vezes eu não consigo encontrar o relacionamento amoroso, né? Eu não estou aberta a esse relacionamento amoroso porque eu estou identificada com histórias dos nossos ancestrais. Às vezes com um ex-companheiro da minha mãe,
ou do meu pai, ou o primeiro namorado, ou a noiva, ou aquele amor que não pôde ser vivido pelo meu pai e pela minha mãe. Muitas vezes eu estou ali identificada como se eu estivesse sustentando aquele lugar, sendo inclusive, acontecem casos inclusive de filhos que vão ficando muito parecidos com esse amor para que o pai e a mãe não sintam falta. Se eu sou essa filha que estou ali muito parecida com essa noiva, com essa namorada, com esse primeiro amor que meu pai teve, é como se eu tivesse indisponível para um novo relacionamento, né? Se eu estou fora do meu lugar hierarquicamente, né? Se eu estou ali meio que num lugar de mãe, como se eu tivesse companheiro do meu pai. Então, eu também estou indisponível para um relacionamento. A gente tem que olhar que muitas vezes as coisas acontecem, as dores e as dificuldades acontecem nas nossas relações e nos nossos relacionamentos para que algo possa ser visto. E quando aquilo é visto, é como se desentupisse o fluxo do amor. Onde é que aqueles caninhos no sistema familiar estão entupidos, eu pudesse trazer, desentupir e as relações possam ser mais... Muitas vezes as dificuldades vêm das exclusões, né? De uma segunda esposa que meu pai teve, porque meu pai deveria ter ficado com a minha mãe. É como se aquela pessoa tivesse destruído a minha família, ou destruído o casamento do meu pai e da minha mãe, ou tirado o meu pai de mim. E aí aquela pessoa fica ali meio que excluída, e aí muitas vezes o sistema vai repetir algumas historinhas iguais. Para quê? Para que o sistema tenha a oportunidade de olhar para tudo aquilo e falar foi da maneira com que foi possível. E eu concordo com isso. Quando a gente olha e fala assim, foi da maneira como foi possível, e concordo, e dá o lugar para aquelas pessoas, sem entrar no julgamento, né? A gente muitas vezes fala, porque aquela... às vezes usa palavras até, vamos dizer assim, condenáveis, aquela vagabunda, aquele vagabundo tomou minha mãe, tomou aquela mulher isso, aquele homem aquilo. E na verdade, né, eu estou ali num julgamento de uma pessoa como se eu não me equivocasse e eu não cometesse erros, né? Eu já vi inúmeros casos, até mesmo dentro da própria família, né, pessoas que estão ali condenando os pais, condenando as segundas esposas dos pais, e de repente vai lá e faz a historinha igualzinho o pai e a mãe fizeram, né? Porque a gente repete, porque algo precisa ser visto. E ser visto de um lugar de alguém que fez aquilo por amor. Se minha mãe fez, se meu pai fez, foi porque alguém lá atrás já não conseguiu olhar. Aquilo ali já está acontecendo com a minha mãe e com o meu pai, porque alguma questão nas relações amorosas anteriores ao meu pai e à minha mãe já gritaram alguma coisa, né? Então, assim, eu tenho que estar com o olhar para isso. Eu vou trazer um estudo de caso aqui, né, para que a gente possa talvez entender um pouquinho melhor isso. Eu peguei um caso específico para a gente poder olhar assim, porque fica mais didático, mais interessante. Às vezes a gente não consegue ver realmente o que é que está acontecendo. Então a pessoa chegou falando, né, da dor dela, da dificuldade dela, porque o filho agora está quase que destruindo o casamento dele, porque está chegando uma terceira pessoa no casamento do filho, e aquele transtorno, e vai destruir a família, uma confusão, uma loucura. E aí, na hora que a gente vai colocar no campo, que a gente observa, que eu peço a ela para trazer, né, todas as pessoas do campo, a gente vai ver o que é que está acontecendo, né? Aí eu falo, traga a sua mãe, aí ela traz a mãe. Aí eu falo, traga um bonequinho para você. Aí ela traz um bonequinho para ela. Vamos escolher aqui um bonequinho para ela. Tentar lembrar aqui a cor. Traga um bonequinho para a sua criança. A criança dela estava lá vermelhinha de raiva. Traga um bonequinho para o seu pai. Aí ela trouxe um bonequinho para o pai, era esse aqui. Traga um bonequinho para o seu companheiro. Traga um bonequinho para a segunda companheira, né? A segunda esposa do seu pai. Essa aqui, ó.
Ainda estava meio assim, meio. Né? Assim. Eu falei, agora traga um bonequinho para o seu primeiro filho. Traga um bonequinho para o seu segundo filho. Traga um bonequinho para o seu terceiro filho. Traga um bonequinho para o fluxo do amor. Para liberar o fluxo do amor. Observem como que é evidente tudo que está mostrando aqui, né? A primeira coisa que a gente vê é que tem, olha aqui, primeiro, como se a segunda esposa ainda está olhando para essa história toda, os filhos e o fluxo do amor estão olhando para essa que foi excluída, que não pôde fazer parte, né? A pessoa que chega para constelar está maior do que o pai, está maior do que o companheiro. Ela ainda está, na verdade ainda era assim, eu acho. Ela ainda estava indo em direção ao pai dela, desejando e buscando o pai dela. A criança dela identificada com a segunda esposa e o fluxo do amor da mesma cor da segunda esposa. Então, o que a gente está vendo aqui? A gente está vendo que aquilo que não pôde ser visto, aquilo que não pôde pertencer, aquilo que não foi que eu não concordei. E qual que é a oportunidade que o filho vem trazendo, né? Tem uma companheira e vem trazendo uma segunda, né? Ele está com uma companheira e vem trazendo uma segunda. Qual que é a oportunidade que ele está trazendo? Ele está trazendo a oportunidade de olhar para as relações amorosas que não puderam ser vividas de uma maneira que foi aprovada, que foi concordada, que foi genuína, que foi leve, que foi gostosa e que pôde fluir. Com certeza algo aqui atrás aconteceu. Então, qual que é o movimento todo, né? O movimento todo, em primeiro lugar, é poder ter essa criança, concordar com essa criança, ficar inteira com essa criança, olhar para a mãe, deixar as dores da mãe com a mãe, né? Trazer esse pai, falar com esse pai que ele faz parte, dar um lugar de grande para ele, falar que ele pode ter vivido esse grande amor, né? E aí eu posso dar esse lugar aqui para essa mãe e essa segunda esposa pode vir fazer parte aqui. Ela pode falar com o companheiro dela, né? Então, agora nós podemos estar mais livres também para nos relacionar. E aí os filhos também, ela pode vir e falar com os filhos. Né? É interessante, inclusive, porque de alguma maneira os bonecos também dos filhos se repetem com ela e com o pai. E o fluxo do amor aqui. E ela pode olhar para essa segunda moça aqui que está chegando agora e falar, em vez de brigar, ela pode falar, olha só, eu te dou um lugar de importância na nossa família. Você está trazendo a oportunidade da gente olhar para as relações afetivas, para onde o amor pode ser visto e vivido. E eu sinto muito se eu te condeno e te julgo por tudo que você está vivendo e está fazendo. Eu sinto muito. Quando isso acontece, e ela fala tudo isso, quando ela olha também e olha para o filho e fala, meu filho, você não precisa fazer por mim nem pelo seu avô. Você pode fazer só o seu. E eu te agradeço, inclusive, porque você está carregando isso por todos nós. Você não precisa carregar isso por todos nós. Você pode fazer só o seu, viver só o seu. Ele fica mais livre para poder fazer as escolhas dele e fazer umas escolhas mais adultas, mais centradas, mais direcionadas, mais livres, inclusive, para poder viver o amor de uma maneira mais fluida. E aí esse fluxo fica livre para que possam todos amar. Se você gostou disso, se fez sentido, se você entendeu, eu te peço, por favor, curte, compartilha, né? Mostra para se fez sentido, se você viu que isso fez sentido, que tem alguém que precisa entender melhor isso, né? Se você gosta desse tipo de assunto, das constelações familiares, né? Outras ferramentas também nós estamos trazendo, né? Semana que vem nós vamos ter
A nossa constelação presencial é aqui em Belo Horizonte. Vai ser na quarta-feira. É quarta-feira? Não, quinta-feira, semana que vem. Quinta-feira, às 19 horas. E na outra semana nós já vamos ter também um workshop da astrologia e o autoconhecimento. A turma nova de formação está ficando linda. Nós vamos começar em breve e as professoras vão ser eu e a Alexia Durso, com professores convidados. Tá tudo muito, muito lindo, muito legal. O convite é a gente seguir junto, seguir estudando. Então, semana que vem tem mais. Eu agradeço você estar aqui. Deixa seus comentários. Se tiver alguma sugestão daquilo que você gostaria que eu falasse, traga as sugestões. Pode deixar a sugestão aqui ou me mandar no meu Instagram ou no meu WhatsApp. E é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Obrigada pela presença. Um beijo.